Olá, meu nome é Aline Rocha, sou atriz e bonequeira, sócia e fundadora da Substrato Cênico Produções Artísticas. Este é o primeiro vídeo que eu gravo para o meu canal e acreditem, foi um desafio gigantesco. Então, se vocês gostarem, eu peço que vocês apertem o joinha, que vocês compartilhem e se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva. Para quem não me conhece, eu trabalho desde 98 profissionalmente com teatro de bonecos e como construtora de bonecos há mais de 18 anos. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa minha experiência com a construção de bonecos e dar algumas dicas iniciais. E nos próximos vídeos a gente vai conversando mais e vai aumentando os detalhes sobre a construção desse boneco. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o meu primeiro boneco. Esse boneco aqui é o meu primeiro boneco. Na época eu era muito insegura. Eu recebi algumas críticas que me deixaram chateadas, críticas sobre articulação, sobre escultura. Mas esse boneco, ele me trouxe uma coisa que é fantástica e que me acompanha desde esse momento, né? Que é um superpoder. É um superpoder de que eu posso materializar uma ideia, materializar um sonho. Durante a minha caminhada, uma das coisas que eu percebi, que eu entendi, é que não existe certo e errado na construção de um boneco. Existe aprendizado e evolução. Então você vai construir o seu primeiro boneco e você talvez não seja o boneco ideal, talvez não seja aquele boneco que você viu e com um outro construtor, mas é o seu boneco. E eu peço muito que você valorize isso, que você guarde essa vitória de um primeiro boneco, porque não tem preço. Você entender que você tem a capacidade de construir uma coisa tão maravilhosa que é um boneco, não tem preço. O boneco, para mim, ele existe muito antes de se materializar, muito antes. Eu vou imaginando o boneco, eu vou imaginando características, eu vou imaginando sentimentos, eu vou imaginando emoções, eu vou imaginando uma série de itens e de qualidades e de características que quando eu construo o boneco, é impressionante, é como mágica, assim, como se realiza, como se aproxima dessa ideia que eu tinha. Por exemplo, esse boneco que eu tenho aqui. Esse boneco, ele é um boneco para o meu espetáculo, é um boneco híbrido. Também vou falar depois sobre técnicas e mais material sobre bonecos, né? Esse é o espaço do boneco. Eu adoro falar sobre esse tema. Eu adoro discutir esse tema. E esse é um espaço de comunicação para isso. Se você tiver dúvida, se você tiver qualquer coisa que você queira falar, joga nos comentários, sei lá, dicas. Joga nos comentários que eu vou atrás, eu vou pesquisar e vou produzir material para que a gente possa falar sobre boneco e espalhar essa maravilha pelo mundo. Bom, enfim, esse boneco eu tinha uma ideia de que eu precisava de um boneco que fosse amigável, tivesse esse rosto amigável, né, que tivesse essa doçura, mas que ao mesmo tempo tivesse esse olhar melancólico, porque ele é um carteiro que tá lá só entregando correspondências, mas ele não viaja, ele não conhece o mundo, ele não vivencia nada, né? Ele tem aquela vida que eu brinco 8 e 18. Vai 8 e 18, vai 8 e 18, não, né? É horário de trabalho, cumpre o horário de trabalho, vai para casa, aquela vida, né? Muito comum, assim. E ele tem essa melancolia no olhar. Ele tem essa tristeza, quase uma tristeza, assim, sabe? De uma vida não vivida. Quando eu fui imaginando esse boneco, para mim era muito importante o olhar, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que a técnica, mais do que a construção, mais do que o material, eu precisava que ele tivesse esse olhar. Então, quando eu fui fazer a escultura do boneco, que eu fiz a primeira escultura em argila, eu sempre me preocupei muito com esse detalhe. E o boneco saiu com esse olhar melancólico, assim, né? Apesar do boneco ter um pouco de vida própria, você consegue ir levando o boneco para onde você precisa. Essa outra boneca aqui é uma boneca que ela faz parte da minha caixa de lambe-lambe, que se chama Fragmentos de Écuba. Écuba, para quem não sabe, foi a rainha de Troia. E nesse momento, ela é inspirada na tragédia de Eurípides. Neste momento, Écuba perdeu os filhos na guerra
E ela tem mais 2 filhos, um que ela achava que estava salvo e uma filha que está para ser sacrificada. E ela encontra esse filho na praia morto, né? Então ela perdeu mais um filho. Então eu precisava que a boneca tivesse essa dor dessa mãe que perdeu filhos, que não tem como você colocar em palavras, né? Eu precisava que a pessoa olhasse para aquilo e sentisse essa dor. E ela é uma boneca, ela é desse tamanho aqui, assim. Mas é muito impressionante mesmo, assim, como você consegue olhar essa mãe que perdeu esse filho só pelo rosto e pela expressão da boneca. Então, assim, quando eu ministro oficinas para algumas pessoas, a primeira coisa é assim, todo mundo pode fazer um boneco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Todas as pessoas podem fazer um boneco, basta ter boa vontade e basta ter a intenção de fazer esse boneco. Porque depois tudo é técnica, né? Tudo é construção, é técnica, é jeito de fazer, é jeito de esculpir, tem algumas diquinhas, algumas coisas que você pode ir passando, né? Mas se você tem a vontade de fazer um boneco, você consegue fazer um boneco. Então a primeira coisa que a pessoa, quando participa de uma oficina minha, a primeira coisa que ela recebe, e é exatamente isso, ela recebe uma folha em branco. Exatamente isso. E nessa folha em branco, normalmente as oficinas que eu ofereço são bonecos de luva. Mas isso funciona para qualquer técnica de boneco, para qualquer tipo de boneco, qualquer tamanho. Você pode fazer do mesmo jeito. Nessa folha você vai colocar as características desse boneco. Vai colocar... vai imaginar o boneco, a expressão, a característica, a altura, a vida que ele teve. Quanto mais coisas você colocar nesse papel sobre esse boneco, se ele é raivoso, se ele tem um olhar amistoso, enfim, tudo que você puder colocar de característica nesse papel, tudo isso vai dando forma para esse boneco. E quando você for construir efetivamente, ele vem muito forte. E é muito, olha, é muito difícil alguém não conseguir chegar no seu boneco original. Em todas as oficinas que eu ministrei, todas as pessoas chegaram ao seu boneco original. Depois, do outro lado, eu peço para que a pessoa desenhe. Faça exatamente uma bolinha com um rostinho, uma coisa simples, não precisa ser desenhista, não precisa ser nada. É mais a ideia desse boneco. Então, se você gostou, já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal. Foi um desafio, mas que a gente possa propagar a arte do boneco cada vez mais e mais e mais, e não deixe de pegar uma folha em branco e começar a imaginar o seu boneco. Nos próximos dias eu vou trazendo mais dicas, tá bom? Tchau!